Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Daremos continuidade ao nosso estudo por meio deste guia aqui, Descanso em Cristo. Hoje chegamos na lição número 5, que tem o título Venham a mim. E o verso é muito conhecido, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você percebe que a lição é muito interessante, ela está bem estruturada e ela está trabalhando o tema do descanso, da paz de espírito em Cristo. E aqui ela pede, na parte de domingo, eu os aliviarei. Ela pede para examinarmos o contexto no qual Jesus deu essa declaração, sobre o que ele gostaria de aliviar as pessoas. Então, Mateus 11, verso 20 a 28. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então ele fez milagres ali na região da Galileia e mesmo assim as pessoas não se converteram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom, Tiro e Sidom é aquela cidade onde era Jezabel dos Sidônios, que havia adoração a Baal. Hoje corresponde ao Líbano, Se lá se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Você se lembra quando os fariseus interceptaram Jesus e disseram: que sinal, que milagre você vai fazer para que nós creiamos em ti? E aí Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E eu gostaria de trabalhar esse sinal do profeta Jonas na seguinte perspectiva: qual foi o milagre que Jonas fez em Nínive? Qual foi o sinal que ele fez? Nenhum. Mas toda a cidade se converteu, inclusive o rei. E ali estava alguém que era maior do que Jonas. Então uma cidade pagã se converteu com a pregação de um homem que não fez nenhum milagre. E os judeus receberam o Filho de Deus, que fazia muitos milagres, e mesmo assim eles não se converteram. E Jesus falou: ai de ti. Em outra passagem ele diz: os ninivitas no dia do juízo vão se levantar e condenar vocês, porque eles acreditaram na pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Eu faço uma pausa aqui e pergunto: nós como adventistas, será que não temos recebido muita luz? Será que não recebemos uma teologia toda organizada, toda sistematizada? Recebemos uma firme plataforma onde os livros de Daniel e Apocalipse são explicados de maneira harmônica com o restante dos livros da Bíblia. Temos um profeta, Ellen White, que escreveu mais de 60 livros que já estão em português. Temos esses livros no aplicativo, no celular, gratuitos. E também no YouTube, Ellen White Áudio. Será que diante de tanta luz, de tantos privilégios, nós não podemos incorrer no mesmo risco que essas pessoas aqui que receberam toda essa luz e não se converteram e não se arrependeram? No dia do juízo haverá menos rigor para as demais, vamos pensar assim, congregações
haverá menos rigor para os que não eram cristãos do que para aqueles cristãos adventistas. Pense nisso. Agora, continuando. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui nós vamos começar a entender o que ele falou daquelas cidades. Os sábios não se converteram a Jesus. Eles eram sábios, eles eram inteligentes, eles eram eruditos, possuíam mestrado, doutorado, né? Eles estudaram com os rabis. E ali estava uma pessoa que não tinha estudo teológico, Jesus, né? Então, o que está... Eu não sou contra o estudo de teologia, viu? Só para deixar claro. Tenho aqui alguns livros de teologia. Creio que a teologia nos auxilia. Agora, esse foi um problema daquela época. Eles confiaram mais na teologia do que na revelação profética. E então, eles não conheceram Jesus. E então, ele diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Olha, Deus então escondeu essas coisas aos sábios. Isso é um sermão que eu faço. Eu trabalho com Isaías capítulo 6, quando Isaías foi chamado para endurecer o coração das pessoas, né? Para que eles ouçam e não compreendam e se convertam e venham a ser salvos. E eu mostro como essa passagem foi repetida nos 4 evangelhos, no livro de Atos e no livro de Romanos, esse texto de Isaías, né? Esse texto, os discípulos perguntam, mestre, por que tu falas em parábolas? E aí Jesus dá a explicação e cita esse texto de Isaías. Então, não era que Deus não queria que os sábios não aceitassem, mas é que os sábios confiavam no seu estudo, no seu orgulho e fechavam os olhos à revelação. Por isso eles inclusive viram os milagres e eles não se converteram. Os fariseus viram Jesus ressuscitar Lázaro e, em vez de se converterem, decidiram matar Lázaro. Então, as outras cidades, elas, se tivessem um pouquinho do que Jesus fez, teriam se convertido. Mas o cerimonialismo judaico, a hipocrisia dos líderes judeus, impediu que eles reconhecessem Jesus. E eles atavam pesados fardos às costas do povo. Então, a lição trabalhou muito com esse cerimonialismo nos outros estudos, porque isso constitui a religião dos fariseus, a hipocrisia. A pessoa não obedecia à lei de Deus, mas colocava uma roupa bonita, ia para frente, saudava a igreja, fazia o programa, os cantores ali, e toda a pompa, e toda a cerimônia e tudo mais. Mas eles não estavam aceitando o verdadeiro convite de Cristo. Então, a religião judaica converteu-se em algo que girava em torno dela mesma. E veio Jesus e eles não o conheceram. Agora, vamos continuar o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele chega no texto que nós estamos estudando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A falsa religião levada a cabo por saduceus liberais e fariseus conservadores estava atando pesados fardos sobre as pessoas. E eles não compreendiam a obra de Cristo, não compreenderam o tempo, não estudaram as profecias, estavam ali cansados o fim de semana, cheio de programação, cheio de cerimônia, e eles perdiam o foco do que é realmente importante. E Jesus falou, olha, a verdadeira religião não consiste de cerimônias, de programas, de coisas para os outros verem. A verdadeira religião consiste em aceitar a Cristo, orar todos os dias de manhã e de noite, comungar com Deus por meio da leitura de sua palavra de manhã e de noite. Vocês estão sobrecarregados com essa religião, tanto farisaica quanto
liberal por parte dos saduceus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, nós temos que escolher ir a Jesus. O que significa render-se a Ele? Então, o livre-arbítrio se torna essencial em nossa vida. Mesmo que Cristo fez tudo por nós, a lição destaca aqui, ó, no final ainda temos que escolher. Então, resumindo, qual o contexto aqui? As outras cidades teriam aceitado Jesus até sem milagres, mas a falsa religião em Israel, a falsa religião no meio do povo de Deus, impediu que eles vislumbrassem quem era o Messias, mesmo Jesus tendo feito os milagres. Vamos para a segunda-feira. Tomem sobre vocês o meu jugo. Você precisa entender o que é jugo. Em outra linguagem, nós podemos chamar de canga, canga de bois. Jugo é uma peça de madeira, né, que ela é colocada sobre o pescoço de dois animais, podem ser dois jumentos, dois bois. Então ela entra no pescoço dos animais e aqui no meio ela possui um eixo que vai ligar a canga ao arado. Então, você se lembra daquela expressão de Paulo, né? Não entreis em jugo desigual, onde um boi é muito forte e o outro é fraco. Então, o jugo é desigual, aquele boizinho mais fraco vai sofrer muito para acompanhar o outro boi, porque ele está em desvantagem. Então, essa é a ideia do jugo. Jesus está dizendo o seguinte, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. E eles estavam com o jugo da falsa religião, o jugo dos fariseus. E Jesus fala, tomai o meu jugo, o jugo da verdadeira religião, o jugo da humildade, o jugo da simplicidade, o jugo de ser servo. Porque esse jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então aquela peça de madeira, ela normalmente é um instrumento pesado que os bois vão puxar e o arado ainda fazendo atrito com a terra, torna um trabalho pesado para os bois. E Jesus falou, olha, vocês não querem fazer dupla comigo, vamos puxar o arado, mas tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Eu vou fazer grande força aqui e eu vou lhe ajudar a nós concluirmos essa tarefa. Então você tem que entender essa ilustração, o que é jugo. Jesus está se utilizando de uma metáfora agrícola para ilustrar um conceito religioso. Porque Jesus nos ordenou a tomar o seu jugo, logo depois de nos convidar a entregar a Ele os nossos fardos e encontrar o verdadeiro descanso. Então, o que seriam os nossos fardos? Os nossos fardos de pecado, os nossos fardos de ansiedade, angústias, problemas da vida, os nossos fardos de falsa religião, de falsos conceitos, de falsas teorias sobre a verdade. Isso não traz paz. Aí ele fala, me dê isso aqui, entregue para mim. E a nossa luta é que a gente não... Sabe, a minha esposa gosta de se desfazer das coisas e eu tenho mania de ficar guardando. Você tem mania de ficar guardando as coisas? Comente aqui embaixo, conte para nós. Eu tenho mania de ficar guardando e ela gosta de jogar fora. E às vezes na vida espiritual a gente não quer dar o fardo para Jesus, a gente gosta de algumas coisas na nossa mochila. E Jesus quer ele quer que você entregue a Ele o seu fardo para que Ele coloque o jugo dele é leve. Okay? Então, ao você tomar o jugo de Cristo, você será um participante, um coparticipante na obra de salvação das outras pessoas. Você vai ser um coparticipante do Evangelho para, num primeiro momento, ser restaurado. Jesus vai ajudar a você chegar até o fim da trilha, chegar até o fim do caminho, num primeiro momento. E Jesus também ajudará você a ajudar outras pessoas. Então, verso 3. Qual a diferença entre estar sobrecarregado e levar o jugo de Deus? Os nossos fardos são pesados e nós os levamos sozinhos.
mas a canga é feita para 2 bois. E Jesus falou, eu vou estar com você debaixo do jugo. Agora, vejamos um texto para enriquecer a lição, está em Jeremias, capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Então, as pessoas recusaram o convite de Jesus. Jesus disse, eu não estou simplesmente trazendo algo totalmente novo. Não, eu vos dei a lei no Sinai, eu fiz aliança com Noé, com Abraão. Perguntem pelos antigos caminhos, as antigas veredas. E ele acrescenta, e achareis descanso para as vossas almas. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque aqui em Mateus, Jesus faz a mesma coisa. Vamos aqui para Mateus 11. Depois que Jesus faz o convite, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É a mesma expressão lá de Jeremias, e acharei descanso para as vossas almas. Mas o povo lá em Jeremias recusou, e o povo aqui também recusa Jesus. Por isso, ó, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se nas outras cidades eles tivessem um pouco de luz, eles teriam se convertido, porque o povo não quis o descanso para as suas almas. Vamos ver aqui, terça-feira, sou manso e humilde de coração. A mansidão é subestimada hoje, a humildade é motivo de chacota. As mídias, porque a cultura popular, filmes, músicas, ensinam a pessoa a ser debochada, ensinam a pessoa a ser para frente, né? Fala coisas com duplo sentido, engraçada, que faz tiradas, que fala gírias, é isso que ensina. Aí quando vem aquela pessoa certinha, mansa e humilde, aquele é o bobo. Cultura da época nos diz assim. Agora, Efésios 4, verso 17, diz assim, não andeis como os gentios. Deixa eu só ler o texto aqui, porque o pensamento deles, o estilo de vida deles é cheio de vaidade. Então, Efésios 4, 17. Isto, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios acham que a humildade é motivo de chacota. As mídias sociais nos ensinam a prestar atenção no que é espalhafatoso, barulhento, esquisito, extravagante, exagerado. Muitos padrões do mundo são opostos ao que Deus considera importante e valioso. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O padrão de Deus é diferente, o jugo de Deus é diferente. Como você definiria mansidão e humildade, já que Jesus é manso e humilde? Aqui diz que os mansos herdarão a terra e que a mulher, segundo Pedro, deve ter um espírito manso e tranquilo. Então, o que é mansidão? Eu sempre me achei uma pessoa mansa, mas depois de ter filhos 7 anos, os filhos vão testando todos os limites e barreiras que você tem. E sabe qual que é o desafio dos pais? Você acorda no sábado de manhã e você tem que levar as crianças para a igreja. E ali você acordou cedo, orou a Deus, pôs uma bonita música. Eu tenho alguns hinos que eu gosto de pôr no sábado de manhã, que parece que o espírito vai sendo preparado, nós quase já estamos no céu. E aí os filhos não escovam os dentes, aí você fala, escova os dentes, meu filho, e eles vão para outro lugar, pega a Bíblia, meu filho. Elas precisam ser ensinadas e educadas, mas elas vão testando os nossos limites, a paciência. Em um dado momento a gente quer dar as ordens, quer falar, e parece que perdemos a mansidão, porque aquela conexão que estávamos com Deus, ela é cortada, ela desaparece. E a gente vai para a igreja com aquele espírito todo armado, com aquela tensão, aquele estresse. Então eu estou descobrindo os novos desafios da mansidão, que é ser testado pelas crianças e mesmo assim tentar manter o domínio próprio. Essa tem sido a minha luta com Deus
e eu tenho alcançado algumas vitórias, eu estou muito agradecido a Deus. Então, você não pode perder o domínio próprio nunca, em momento algum. Você tem que ser igual a Moisés, o homem mais manso da terra. Agora, o que é humildade? Humildade é não pensar de si algo acima do que você é em realidade. Humildade não é você estar nesse patamar e você sempre fica se desmerecendo, se menosprezando, não. Humildade é você se colocar no seu lugar e sempre estar disposto a aprender quando alguém lhe passar um conhecimento. Uma das coisas que mais denota a falta de humildade é a incapacidade de ouvir o outro, porque a pessoa está fechada pensando que ela já sabe tudo. Aí ela deixa de aprender. E nós vamos aprender a vida inteira aqui e no céu continuaremos aprendendo. Uma pessoa me disse que eu pisco mais de 6 vezes por segundo. Meus amigos, aqui está cheia de lâmpadas. Eu tenho ficado noites de madrugada, às vezes para estudar, preparar conteúdos. Não tenho dormido tanto quanto deveria e eu acho que eu estou com algum problema nos olhos. Meus olhos estão muito secos, né? Então, eu venho aqui e os olhos ficam sensíveis e eu fico piscando para vocês, tudo bem? Eu só estou dando uma explicação, porque alguém comentou nos comentários, alguém perguntou nos comentários por que eu estava piscando tanto. Mas então, falamos sobre mansidão e humildade. Aqui a lição ela faz a comparação entre Jesus e Moisés. Fizemos essa comparação no trimestre passado. Ela diz que Moisés foi manso, assim como Jesus. Jesus subiu ao monte, Moisés subiu ao monte, né? Jesus alimentou a multidão. E então, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, o qual Moisés falou, uma referência à função profética de Moisés. A humildade e mansidão de Jesus superam a humildade e mansidão de Moisés. Ele é o divino Salvador. Então, se as pessoas, os fariseus, eles estavam degenerando, né, interpretando errado, denegrindo aquilo que Moisés havia explicado na lei de Moisés, eles estavam transformando a lei de Moisés em pesados fardos. Mas Jesus, o novo Moisés, ele é manso e humilde e ele retira os fardos que a falsa religião colocou sobre as pessoas e ele convida elas a aceitarem o seu jugo. Meu jugo é suave. O termo grego traduzido por suave também pode ser traduzido como bom, agradável, útil e benevolente. Muitos consideram a lei de Deus pesada, difícil de cumprir e irrelevante. Como podemos ajudá-los a ver a beleza da lei e amar o legislador? Eu gosto muito de 2 textos. Um está em 1 João, capítulo 5, verso 3. Aliás, 1 João, capítulo 4, verso 7. O amor... Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A pessoa primeiro precisa compreender que a lei o condena. Ele precisa compreender que ele vai para o lago de fogo. Ele é pecador, ele é um transgressor. Se ele não compreender isso, ele não compreende a graça de Deus. Ele não compreende por que Jesus teve de morrer. Então, o primeiro ponto, demonstrar que ele é um transgressor da lei, mas Deus enviou o seu Filho. E a partir desse momento, se ele aceita Cristo, ele ama Cristo por Jesus tê-lo livrado do lago de fogo, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, o jugo dele é suave. Eu li aqui 1 João 5, 2 e 3. Agora, em Gálatas 5, 1, Paulo escreveu, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aliás, vamos ler aqui Gálatas, eu gosto muito, aí você já deixa aberto em
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Aqui Paulo está falando no contexto das duas alianças. Se você não sabe o que é isso, assista o nosso vídeo do trimestre passado, você vai ver aqui no canal, intitulado Teologia das Alianças, os dois concertos. Tem a parte 1, tem a parte 2, tem também qual é a posição de Ellen White. Assiste lá, ok? Paulo estava notando que os Gálatas, apesar de terem conhecido a nova aliança, começaram a praticar regulamentos da velha aliança. E aí Paulo fala, olha, vocês conheceram a fé e foram aperfeiçoados no Espírito, agora vocês estão voltando para as obras da antiga aliança, onde não havia nem perdão, nem regeneração. E aqui ele fala, para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade como? Porque existe regeneração da mente na nova aliança. Então você vai ser livre dos seus fardos e dos seus pecados. Então, não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Quando você vem para a igreja, Jesus te libertou do estilo de vida do mundo, é o estilo de vestir do mundo, o estilo de conversar do mundo, o estilo de se entreter no mundo, o estilo de trabalhar do mundo, o estilo das músicas do mundo. Não andeis como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aceite o jugo de Cristo, é diferente. E encontrareis descanso para as vossas almas. Não se prenda novamente em jugo de escravidão na maneira de pensar do mundo. Quando Jesus disse que seu fardo... Aliás, eu estou aqui na pergunta 6. Tem um texto de Ciência do Bom Viver que eu gostaria de ler para vocês. Veja só. Deus proverá. Muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem esta entrega, não podem encontrar paz. Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo. Escolheram seu serviço, aceitaram suas perplexidades, adotaram seus costumes. Assim, seu caráter é deformado e sua vida torna-se fatigante. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem deste jugo de escravidão. Convida-os a aceitarem o seu jugo, dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. A inquietude é cega. Olha que texto interessante. Estudamos nas outras lições sobre as raízes da inquietação, né? Porque a inquietação é contrária à paz de Cristo. A inquietude é cega e não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o princípio. Para cada dificuldade, tem já preparado um alívio. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84:11 e aqui também lemos Mateus 11:30. Então, lembremos de que não devemos nos parecer com o mundo. Não podemos colocar a linha de separação apenas um pouquinho acima. Precisamos mostrar uma vida, um estilo de vida bem distintivo, bem destacado do padrão do mundo. Então eu convido você a estudar a lei de Cristo. Convido você a estudar as reformas pelas quais o povo de Deus é convidado. Não fazemos parte da reforma protestante? Então, a reforma não terminou. A reforma ela foi prosseguindo. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley, Guilherme Miller. Aí temos o tema do sábado, do santuário e tantas outras coisas mais que nós precisamos nos reformar. Vamos aqui, quinta-feira, o meu fardo é leve. Jesus ficou feliz ao ver seu sogro Jetro depois que Israel tinha deixado o Egito e cruzado o mar. Como foi levar o fardo de outras pessoas nessa história? Êxodo 18, versos 13 a 22. Então Moisés, ele era consultado por todo o povo e ele já não suportava todo esse trabalho.
No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã ao pôr do sol. Imagine que canseira! Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, você está se cansando e cansando o povo. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Como então vou fazer isso, Jetro? É isso que eu estou querendo fazer. Não, Moisés. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Meu amigo, como que nós vamos aplicar isso aqui aos nossos dias? Em primeiro lugar, os nossos pastores levam uma carga na igreja e a liderança precisa ajudar o pastor a levar essa carga. Os membros da igreja precisam ajudar a liderança da igreja a levar os fardos. Os anciãos devem ser apoiados, os diretores de departamento devem ser apoiados. Agora, precisamos também apoiar os membros da igreja que possuem dificuldades, que possuem perplexidades, doenças, morte, a pessoa fica com luto, inúmeras dificuldades. Nós precisamos ajudá-los a levar esses fardos. É o que a lição diz em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Eu gosto de ler toda a sequência ali de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Muitas pessoas estão pensando que pregar no espírito de Elias é chegar para as pessoas, você vai fazer uma visita e falar: irmão, você está roubando a Deus, você não devolveu o seu dízimo, né? E você é duro com a pessoa, ela é surpreendida em alguma falta e nós somos implacáveis, não demonstramos graça, compreensão. Não devemos esconder o pecado, passar por alto. Você deve falar, mas irmão, eu sei que é difícil, mas nós precisamos cumprir a lei. Nós precisamos contribuir com a igreja, com os nossos dízimos e ofertas. Nós precisamos aqui, olha, eu sei que você tem essas lutas, mas você precisa fazer o culto, né? Principalmente quando o ancião é mais novo do que a pessoa que recebe a visita. Você deve admoestá-lo como um filho a um pai. É com carinho. Então, levando as cargas uns dos outros, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque Ele está junto na canga com você para levar o seu fardo. Ele fala: vai, faça o mesmo, ajude as outras pessoas a levarem as suas cargas. Agora eu quero ler ainda a parte de sexta-feira. Quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, quando não conseguem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo. É necessário esforço cristão, mas esse esforço sempre é acompanhado de uma vitória. Agora, você leva esforço, faz esforço e não tem vitória, e você vê coisa medonha, toda essa situação. Estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo. Estão levando o jugo de outro Senhor. Quero contar para vocês quando eu
optei por fazer a reforma de saúde. A reforma de saúde envolve vários aspectos. Agora, o que é mais destacado é a parte alimentar. Durante toda a minha vida eu fui um grande crítico de vegetarianos. Eu dizia que era uma hipocrisia só, não fazia sentido, não se encaixava com a teologia que eu pensava ser a correta. E então eu compreendi que a reforma de saúde ela é essencial para nós atingirmos um nível superior de espiritualidade, para que você tenha mais domínio próprio, para que você compreenda melhor os textos da Bíblia. A reforma de saúde por si só não é para você viver mais anos, mas é para que você compreenda melhor a Bíblia, para que você tenha mais força para suportar as tentações. Esse é o propósito. E aquilo me afigurava um sacrifício impensável. Eu pensava assim, Senhor, eu jamais vou conseguir, isso é um sacrifício muito grande. Me parecia que Jesus estava me mostrando um jugo incapaz de suportar. Mas quando eu experimentei o jugo de Cristo, lendo os livros do Espírito de Profecia, orando todos os dias, de manhã ao meio-dia e de noite, lendo a minha Bíblia pela manhã, eu lia o Desejado de Todas as Nações de manhã e a Bíblia de noite. Aquilo foi tão fácil que com 3 meses eu não mais lembrava das comidas que eu utilizava antes. Eu não sentia mais falta e eu achei quase que um milagre na minha vida. Alguém que era tão crítico, quando suportei o jugo de Cristo, vi que é um jugo suave, é leve, vale a pena. Faça um teste. Tudo entregarei. Você precisa entregar tudo, experimentar esse jugo. Você não vai se arrepender. Que Deus o abençoe.